Olá a todos, sou o Dr. Carlos Almeida e dediquei minha carreira a ajudar idosos como você a viverem suas vidas da forma mais saudável e vibrante possível. Existe uma ideia comum por aí de que apenas caminhar é suficiente para se manter saudável depois dos 70 anos. Mas e se eu te dissesse que essa não é a história completa? Os médicos estão começando a perceber que depender apenas da caminhada, à medida que envelhecemos, pode na verdade estar te prejudicando. Caminhar é maravilhoso para se manter ativo, mas se for o único exercício que você faz, pode estar cometendo um erro que acelera o envelhecimento em vez de retardá-lo. A verdade é que à medida que envelhecemos, nossos corpos precisam de mais do que apenas caminhadas para se manterem fortes, equilibrados e com as articulações protegidas. Colocar todas as suas fichas na caminhada, ignorando outros tipos cruciais de movimento, pode levar à perda muscular, problemas nas articulações e até a um risco maior de quedas. É por isso que os especialistas agora dizem que depois dos 70, talvez seja a hora de caminhar um pouco menos e focar em 5 pontos principais. Esses 5 pontos são o verdadeiro segredo para se manter forte com energia e independente enquanto você aproveita seus anos dourados. Neste vídeo, vamos detalhar essas 5 áreas essenciais que você deve priorizar, indo além da sua caminhada diária. Essas mudanças simples podem aumentar sua mobilidade, proteger seus ossos e até adicionar anos à sua vida. Então fique comigo até o final, porque o último ponto é algo que quase ninguém fala, mas é muito importante para viver uma vida longa e saudável. Antes de começarmos, se você ainda não se inscreveu, eu o encorajo a clicar no botão de inscrição e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Se você gostar deste vídeo, por favor, digite 1 nos comentários. Se não gostar, digite 0. Seu feedback me ajuda a criar vídeos ainda melhores para você. Agora vamos começar. Um treinamento de força para preservar a massa muscular. Caminhar é fantástico para se locomover, mas se for a única atividade que você faz, pode estar se predispondo à perda muscular depois dos 70 anos. A sarcopenia, esse é o termo médico para a perda gradual de massa muscular, torna-se uma grande ameaça à independência à medida que envelhecemos. O problema é que a caminhada por si só não faz muito para construir músculos. Ela trabalha principalmente a parte inferior do corpo, e mesmo assim, não oferece aos seus músculos o tipo de resistência de que precisam para se manterem fortes. É por isso que os médicos agora enfatizam que o treinamento de força deve ser uma prioridade máxima após os 70 anos. Ele combate diretamente a perda muscular, melhora o equilíbrio e te mantém forte o suficiente para evitar lesões e quedas. Pense nisso. Você ainda consegue carregar uma sacola de compras pesada sem dificuldade, levantar-se de uma cadeira sem usar as mãos, abrir um pote apertado facilmente. Se sim, é um ótimo sinal de que seus músculos ainda estão em boa forma. Mas se você notou que essas tarefas diárias estão ficando mais difíceis, é provável que seus músculos estejam enfraquecendo gradualmente, mesmo que você não perceba. E a realidade é que se você não trabalhar ativamente para manter sua força, seu corpo começará a perdê-la. Veja o caso do Roberto, de 74 anos. Ele caminhava todos os dias pensando que estava fazendo o suficiente para se manter saudável. Mas um dia ele percebeu que estava lutando para levantar uma caixa que antes parecia leve como uma pluma. Ele também notou que levantar do sofá parecia muito mais difícil. No início ele apenas culpou o envelhecimento. Mas então seu médico explicou que a perda muscular não era apenas algo que acontecia mais rápido se você não desafiasse seus músculos. Então, Roberto começou a adicionar exercícios básicos de força à sua rotina: faixas elásticas de resistência leve, agachamentos com o peso do corpo e movimentos simples com halteres pequenos. Em poucos meses, ele notou uma diferença enorme. Sentiu-se mais forte, mais estável e até tinha mais energia ao longo do dia.
Treinamento de força não significa se tornar um fisiculturista na academia. Pode ser tão simples quanto usar faixas elásticas, fazer exercícios com o peso do corpo, como agachamentos ou flexões apoiado na pia da cozinha, ou até mesmo levantar latas de alimentos. A chave é a resistência progressiva. Desafiar seus músculos o suficiente para mantê-los ativos e trabalhando. E os benefícios vão muito além da força. Estudos mostram que manter a massa muscular está diretamente ligado a viver mais, ter melhor mobilidade e até mesmo melhorar a saúde do cérebro. Quer testar sua força agora mesmo? Tente o seguinte: sente-se em uma cadeira e levante-se sem usar as mãos. Se conseguir fazer isso facilmente, ótimo. Se tiver dificuldade, pode ser hora de começar a focar em recuperar sua força. E a boa notícia é que nunca é tarde demais. O treinamento de força pode reverter a perda muscular, melhorar o equilíbrio e mantê-lo independente por muitos anos. Então, se você é alguém que ainda depende apenas da caminhada para se exercitar, considere este o seu alerta. Músculo é a chave para a longevidade, e depois dos 70, é uma das coisas mais importantes que você pode proteger. Se você ainda está assistindo e achando essas informações úteis, por favor, comente o número 1 abaixo para eu saber que você está comigo. Agora vamos para o ponto número 2. 2 exercícios de equilíbrio e estabilidade para prevenir quedas. Caminhar te mantém em movimento, mas nem sempre melhora seu equilíbrio. E isso é algo que a maioria das pessoas não percebe até ser tarde demais. Depois dos 70, prevenir quedas se torna uma das partes mais importantes para se manter saudável e independente. Quedas são uma das principais causas de lesões graves em idosos, e muitas quedas acontecem não por causa de pernas fracas, mas por causa de equilíbrio ruim. Se você não está trabalhando ativamente seu equilíbrio, pode estar aumentando inconscientemente seu risco de tropeços, escorregões e quedas perigosas. Você pode estar pensando: eu caminho a vida toda, então meu equilíbrio deve estar bom. Mas o equilíbrio não é algo que permanece forte automaticamente. É algo que diminui gradualmente, a menos que você trabalhe ativamente nele. Caminhar não desafia aqueles pequenos, mas importantes músculos estabilizadores dos seus pés, tornozelos e core da maneira que os exercícios específicos para equilíbrio fazem. E se o seu equilíbrio enfraquecer, mesmo um pequeno passo em falso pode levar a uma queda que leva meses ou até anos para se recuperar. Pense na última vez que você ficou em um pé só, enquanto calçava uma meia, ou tentou alcançar algo em uma prateleira alta. Você se sentiu firme como uma rocha, ou teve que se segurar em algo? Muitas pessoas não percebem que seu equilíbrio está diminuindo até terem um quase acidente, que as deixa abaladas e cautelosas a cada passo. Foi o que aconteceu com o Eduardo, de 76 anos. Ele sempre foi ativo, mas um dia, ao descer de um meio-fio, seu pé pousou em um ângulo estranho, e ele perdeu o equilíbrio de repente. Ele se segurou bem a tempo, mas aquele momento o fez perceber o quão vulnerável havia se tornado. Seu médico disse a ele que exercícios simples de equilíbrio, como ficar em um pé só, transferir o peso de um lado para o outro e praticar movimentos controlados, poderiam ajudar a reconstruir sua estabilidade. Em algumas semanas, ele percebeu que se sentia mais forte, mais firme e mais confiante em seus movimentos. Exercícios de equilíbrio não exigem academia ou equipamentos sofisticados. Movimentos simples, como ficar em um pé só perto de um balcão para segurança, caminhar colocando o calcanhar de um pé à frente dos dedos do outro em linha reta, ou praticar mudanças lentas e controladas de peso, podem melhorar drasticamente sua estabilidade. E os benefícios vão além de apenas evitar quedas. Melhor equilíbrio significa melhor postura, reflexos mais rápidos e até coordenação aprimorada, fazendo com que cada movimento pareça mais fácil e controlado. Quer testar seu equilíbrio? Tente o seguinte: fique perto de um balcão para segurança
e levante um pé do chão. Veja se consegue manter o equilíbrio por pelo menos 10 segundos. Se isso parecer fácil, é um ótimo sinal. Se você tiver dificuldade, é um sinal de que seu equilíbrio pode precisar de alguma atenção. E quanto antes você começar, melhor. Equilíbrio é uma daquelas coisas em que você não pensa até ser tarde demais, mas treiná-lo agora pode mantê-lo forte e independente por muitos anos. Então, se você tem focado apenas na caminhada, é hora de começar a priorizar o equilíbrio, porque a melhor maneira de prevenir uma queda não é apenas se manter ativo, é treinar seu corpo para se manter firme. 3 exercícios de flexibilidade e mobilidade para manter as articulações saudáveis. Caminhar pode manter suas pernas em movimento, mas não faz muito pela sua flexibilidade. E isso é algo que se torna criticamente importante depois dos 70. Com o tempo, suas articulações naturalmente enrijecem, sua amplitude de movimento diminui, e movimentos que antes pareciam fáceis podem começar a parecer restritos. Se você já percebeu que virar a cabeça parece mais difícil do que antes, ou que se curvar para amarrar os sapatos não é tão fácil como costumava ser, isso é um sinal de que sua flexibilidade está diminuindo. E quando sua mobilidade começa a encolher, sua independência também diminui. O problema é que muitas pessoas não percebem o quão importante é a mobilidade até começarem a perdê-la. A caminhada sozinha não alonga seus músculos completamente, nem envolve todos os diferentes padrões de movimento que suas articulações precisam para se manterem funcionais. É por isso que os médicos agora enfatizam que depois dos 70 dedicar tempo a exercícios de flexibilidade e mobilidade é tão importante quanto se manter ativo, porque é o que permite que você continue fazendo as atividades diárias sem desconforto ou esforço. Pense na última vez que você tentou alcançar algo no banco de trás do carro, ou vestir um casaco. Pareceu suave, ou você notou rigidez. Muitas pessoas ignoram essas pequenas mudanças pensando que são apenas parte do envelhecimento, mas o que realmente está acontecendo é que seus músculos e tecidos conjuntivos estão enrijecendo com o tempo, reduzindo sua flexibilidade pouco a pouco. Foi exatamente o que aconteceu com o Walter, de 78 anos. Ele ainda caminhava diariamente, mas com o tempo percebeu que sair da cama pela manhã parecia mais rígido. Quando ele se abaixava para pegar algo no chão, precisava dobrar mais os joelhos do que o normal. Seu médico disse a ele que a perda de mobilidade não era apenas sobre envelhecer, era sobre não usar suas articulações em toda a sua amplitude de movimento. Então ele começou a incorporar alongamentos suaves, movimentos controlados e exercícios para as articulações em sua rotina diária. Em algumas semanas, ele se sentiu mais solto, mais confortável e até notou uma melhora em sua postura. Exercícios de flexibilidade não significam sentar e tocar os dedos dos pés por 10 segundos. Alongamentos dinâmicos, rotações controladas e movimentos suaves inspirados na yoga podem fazer uma enorme diferença. Atividades simples como rotações de pescoço, giros de ombro, levar os joelhos ao peito ou círculos com os tornozelos ajudam a manter suas articulações lubrificadas e sem dor. E os benefícios vão muito além de apenas se sentir menos rígido. Maior flexibilidade significa menos dores, melhor circulação, postura aprimorada e até menor risco de quedas. Quer testar sua flexibilidade? Tente o seguinte: fique em pé e vire lentamente a cabeça o máximo que puder para um lado e depois para o outro. Parece suave, ou você sente rigidez. Se notar restrições, é um sinal de que sua flexibilidade está diminuindo, e agora é a hora de fazer algo a respeito. A perda de mobilidade não é inevitável. Com apenas alguns minutos por dia de alongamento focado, você pode manter seu corpo se sentindo mais jovem, mais móvel e sem dor por muitos anos. Então, se caminhar é sua principal forma de exercício, é hora de começar a focar na flexibilidade também. Manter suas articulações soltas e seus movimentos suaves
É uma das coisas mais importantes que você pode fazer para se manter ativo e independente depois dos 70. Se você ainda está assistindo e achando essas informações valiosas, por favor comente o número 3 abaixo para eu saber que você está aqui. Agora vamos continuar com o ponto número 4. 4 exercícios para o core e postura para proteger sua coluna. Caminhar pode manter suas pernas em movimento, mas não faz muito pela força do seu core ou pela sua postura. E essas são duas coisas que se tornam críticas depois dos 70. Um core forte não é apenas sobre ter abdominais tonificados. É sobre manter a estabilidade e prevenir dores nas costas e garantir que sua coluna permaneça alinhada enquanto você se move. Se o seu core estiver fraco, você pode começar a sentir desconforto na região lombar, problemas de equilíbrio ou uma tendência a se curvar para frente. Ao caminhar, tudo isso pode aumentar o risco de quedas e tensão nas articulações ao longo do tempo. A maioria das pessoas não percebe o quão importante é a força postural, até começar a sentir dores que não existiam antes. Se você notou que está se curvando mais, sentindo rigidez na parte inferior das costas, ou tendo dificuldade em ficar em pé por longos períodos, isso é um sinal de que seus músculos do core não estão fazendo seu trabalho. Caminhar sozinho não envolve totalmente os músculos estabilizadores profundos do abdômen e da região lombar, e é por isso que os médicos enfatizam que exercícios para o core e postura devem se tornar uma prioridade após os 70 anos. Considere o Haroldo de 75 anos. Ele sempre foi ativo, mas com o passar dos anos, percebeu que seus ombros estavam se curvando para frente e sua região lombar parecia mais tensa. Mesmo caminhando diariamente, seu médico explicou que a má postura estava colocando pressão extra em sua coluna e articulações, levando à rigidez crônica e a um risco aumentado de desequilíbrio. Então ele começou a incorporar exercícios suaves de ativação do core, como inclinações pélvicas, sentado, reajustes posturais em pé e contração abdominal em sua rotina. Em apenas algumas semanas ele notou menos dor nas costas, melhor postura e até melhora na capacidade respiratória. Exercícios para o core não exigem academia ou qualquer equipamento especial. Movimentos simples como ficar em pé encostado em uma parede e contrair a parte inferior do abdômen enquanto está sentado, ou praticar rotações lentas e controladas, podem ativar aqueles músculos estabilizadores profundos que mantêm sua coluna alinhada. E os benefícios vão além da postura. Um core forte significa melhor equilíbrio, redução da tensão nas articulações e até melhora da digestão, já que seus músculos abdominais desempenham um papel no suporte dos seus órgãos internos. Quer testar a força do seu core? Tente o seguinte: fique de costas contra uma parede com as costas retas e a cabeça, ombros e quadris tocando a superfície. Você consegue manter essa posição confortavelmente ou parece que precisa se forçar a ficar ereto? Se parecer artificial, é um sinal de que sua postura pode precisar de trabalho. E quanto antes você começar a fortalecer seu core, melhor. Postura e força do core são essenciais para se manter ativo, evitar lesões e manter uma aparência jovial. Se você tem dependido apenas da caminhada para se exercitar, é hora de focar nos músculos que realmente te mantêm ereto e forte. 5. Proteção das articulações e movimentos de baixo impacto para reduzir a tensão. Caminhar é uma ótima maneira de se manter ativo, mas se for sua única forma de movimento, pode começar a colocar uma tensão desnecessária em suas articulações, especialmente depois dos 70. À medida que envelhecemos, a cartilagem se desgasta, o líquido sinovial diminui e a absorção de choque se torna menos eficiente. É por isso que muitos idosos começam a sentir rigidez nos joelhos, dores nos quadris ou desconforto nos pés, mesmo que tenham sido ativos durante toda a vida. O problema não é necessariamente a caminhada em si, mas o fato de que caminhar sozinho não fornece o suporte articular de que seu corpo precisa.
Muitas pessoas presumem que a dor nas articulações é apenas uma parte natural do envelhecimento, mas na realidade, a rigidez e o desconforto acontecem mais rapidamente quando você não está protegendo ativamente suas articulações. A caminhada às vezes pode piorar isso, porque envolve impacto repetitivo nas mesmas articulações repetidamente. É por isso que os médicos agora enfatizam que depois dos 70, você precisa caminhar menos e se concentrar mais em movimentos de baixo impacto que fortalecem e protegem suas articulações. Pense na última vez que você terminou uma longa caminhada. Você se sentiu energizado e sem dor, ou notou dores nas articulações, rigidez, ou uma sensação persistente de desconforto. Se caminhar te deixa dolorido, pode ser um sinal de que suas articulações não estão recebendo o suporte de que precisam. Foi exatamente o que aconteceu com o Raimundo de 77 anos. Ele caminhava diariamente pensando que era a melhor coisa para sua saúde. Mas com o tempo, seus joelhos começaram a ficar rígidos e sua região lombar começou a doer. Seu médico explicou que ele precisava reduzir o impacto repetitivo em suas articulações e começar a incorporar movimentos de baixo impacto. Ele começou a fazer natação suave, bicicleta e exercícios focados na flexibilidade. E em apenas algumas semanas, sua dor diminuiu significativamente, sem ter que desistir do movimento completamente. Movimentos amigáveis às articulações incluem atividades como hidroginástica, ciclismo, tai chi, ou mesmo alongamentos simples feitos sentado em uma cadeira. Essas atividades ajudam a aumentar o fluxo sanguíneo para as articulações, melhorar a lubrificação e fortalecer os músculos ao redor, sem colocar estresse excessivo em áreas sensíveis. E os benefícios vão além do alívio da dor. Proteger suas articulações agora garante melhor mobilidade, menos rigidez e maior facilidade de movimento por muitos anos. Quer testar como estão suas articulações? Tente sentar em uma cadeira e levantar-se lentamente sem usar as mãos. Observe como seus joelhos e quadris se sentem. Eles se movem suavemente ou parecem rígidos e doloridos. Se houver algum desconforto, é o seu corpo dizendo que suas articulações precisam de mais cuidado e mudar para movimentos de baixo impacto pode fazer toda a diferença. Manter articulações fortes e saudáveis é mais do que apenas evitar a dor. É sobre preservar sua mobilidade, proteger sua independência e garantir que cada passo que você dá pareça fácil em vez de doloroso. Se você tem se concentrado apenas na caminhada, é hora de priorizar a saúde das suas articulações e começar a incorporar movimentos que ajudam, em vez de prejudicar. Se você ainda está assistindo e achando essas informações valiosas, por favor comente o número 5 abaixo para eu saber que você está aqui. Agora vamos concluir com algumas considerações finais. Bem pessoal, ao encerrarmos este vídeo, parem um momento para pensar sobre essas 5 prioridades. Se você tem dependido apenas da caminhada para se exercitar, talvez não tenha percebido o quanto seu corpo precisa de mais do que apenas passos para se manter forte e móvel, e sem dor, depois dos 70. Seu foco deve mudar para proteger a massa muscular, melhorar o equilíbrio, aumentar a flexibilidade, fortalecer o core e reduzir a tensão nas articulações. Essas são as coisas que realmente o manterão ativo e independente por muitos anos. Muitas pessoas presumem que envelhecer significa desacelerar, mas a verdade é que seu corpo ainda é capaz de melhorar em qualquer idade. Quer você precise trabalhar a força, o equilíbrio, a flexibilidade ou a postura, pequenas mudanças podem fazer uma enorme diferença em como você se move, como se sente e por quanto tempo permanece independente. A chave é começar agora. Músculos, equilíbrio e saúde das articulações não pioram da noite para o dia. Isso acontece gradualmente. Mas a boa notícia é que isso significa que você tem o poder de desacelerar esse processo ou até mesmo revertê-lo.
Então, em qual dessas 5 áreas você mais precisa se concentrar? Você notou alguma mudança em sua força, equilíbrio ou mobilidade? Gostaríamos muito de ouvir de você. Então deixe um comentário abaixo compartilhando uma coisa que você aprendeu hoje e como planeja colocá-la em prática em sua vida. Suas opiniões são importantes para nós, então não hesite em compartilhá-las. Ler seus comentários nos dá grande motivação e encorajamento. Se você gostou deste vídeo e o achou útil, por favor, curta, inscreva-se e compartilhe. Seu apoio nos ajuda a continuar criando bom conteúdo para informar e inspirar você. Obrigado por assistir e esperamos vê-lo no próximo vídeo. Lembre-se, cuidar da sua saúde é como cuidar de um lindo jardim. Caminhar é como regar suas plantas. Essencial, mas não o suficiente por si só. Para realmente florescer, seu jardim precisa de mais raízes fortes, treinamento de força, caules firmes, equilíbrio, galhos flexíveis, flexibilidade, uma base de apoio, força do core e cuidado delicado com as flores, proteção das articulações. Não apenas regue, nutra cada aspecto do seu bem-estar e você desfrutará de uma vida longa e vibrante em seu jardim de anos. Qual pequena mudança você fará esta semana para nutrir o jardim da sua saúde? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. E se você quiser mais dicas e inspiração para um envelhecimento saudável, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e se juntar à nossa comunidade.